Muitas pessoas têm me procurado, eu, a missionária Sandra, casais, e a gente já tem ouvido testemunhos de coisas que Deus está fazendo para a glória de Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Então, hoje nós vamos falar sobre aliança matrimonial. Eu queria que você me desse um pouco da sua atenção. Eu vou tentar ser o mais didático possível, para que a gente possa ganhar tempo aqui. Preste atenção. Muitos casais, eles não têm uma oportunidade e nem um privilégio de conhecer, nem na teoria e nem na prática, o que é uma aliança matrimonial. Eles não têm essa realidade. Por quê? Muitos casais ou muitos casamentos, eles são feitos assim de uma forma que, digamos assim, na marra, né? Vou usar essa expressão forte, na marra. Então, são poucos pais ou poucas mães, poucos filhos que têm o privilégio de olhar o pai, a mãe, viver os padrões bíblicos, aconselhar, olhar na prática e na teoria, ter exemplo, ver os pais só se separando por divórcio, ou por morte, não por divórcio, e por aí vai. O pastor Luciano Subirá, nós estamos usando uma obra dele para essa conferência aqui, como base, pegando outras obras, mas a obra dele como base principal. Ele vai ter o privilégio de falar que ele casou num lar cristão. Então, ele viu os pais dele, foram 34 anos até que a morte os separou casados, ele viu os pais dele vivendo, tanto na teoria como na prática, o evangelho. Ele disse que quando, então, ele foi casar, por ter esse exemplo, ele não teve dificuldade em cumprir aquilo que os mandamentos bíblicos fazem. Só que nem todos, nem sempre os casamentos eles são alicerçados. Por exemplo, meu casamento, quando eu casei com a irmã Sandra, eram 2 meninos, né, que não tinham alicerce nenhum, que não tinham direcionamento nenhum. Não tivemos um encontro de casal, não tivemos um ensinamento de pastores. Nós fomos 2 jovens que estavam empolgados, apaixonados, e se juntaram. E é uma breve história, mas não é o dia para contar isso aqui para vocês. Mas nós não tivemos essa oportunidade de ter essa família estruturada. Muito bem. Mas, pastor, qual deve ser o nosso critério? Preste atenção. O que diz a sociedade, que tem valores relativistas, estão cada vez mais distante daquilo que Deus, o Criador, determinou, ela vai mostrar uma relatividade. Por exemplo, é muito comum hoje você ir... Dr. Hernandes Dias Lopes, no livro sobre casamento e divórcio, vai dizer algo muito interessante, abre aspas, ele vai dizer que hoje os vestidos das mulheres estão mais brancos, os véus estão mais compridos, mas o entendimento bíblico de casamento não tem nenhum. Então é muito comum hoje você ver uma pessoa casar hoje, isso principalmente, no mundo da fama, é muito comum você ver uma pessoa casar hoje e semana que vem a pessoa está divorciando. Dr. Hernandes Dias Lopes vai corroborar mais uma vez dizendo o seguinte: se as pessoas tivessem o entendimento bíblico, preste atenção por favor, se elas tivessem o entendimento bíblico do que seria o casamento, os números de divórcio diminuiriam bastante, pelo fato de eu não saber qual é o critério de Deus, qual é o critério bíblico, o que é uma aliança, o que é um casamento, o que um casamento representa para o Senhor. Então eu vou, e aquilo parece de alguma forma, quando chega um problema, uma dificuldade, uma circunstância difícil, aquilo acaba me vencendo. Só que preste atenção, o nosso critério, ele só pode ser um, ele só precisa ser um. Qual é o nosso critério? Nosso critério é a Bíblia, tá bom? Nós estamos embasados numa lei federal, numa lei estadual, numa lei municipal ou até de uma lei de uma comunidade. Mas o nosso critério é aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia diz, ela é a supremacia de tudo. Ela está acima de todas as leis. Ela é a lei suprema. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Então a gente precisa... Por que a gente precisa disso? Nós precisamos dessas admoestações, repita comigo assim, para restaurar casamentos e para evitar que nas futuras gerações outros casamentos venham a pique. Pastor Josué Gonçalves, já falei isso aqui, trabalha hoje com prevenção de famílias. Ele não espera a bomba estourar para ele cuidar de um casal. E nós sabemos muito bem, por exemplo, aqui tem pessoas que estão no 2º casamento. Aqui tem pessoas que não conseguiram suportar o jugo de um repúdio, de um problema, de adultério, de brigas, enfim, são vários problemas. Mas ele diz que é melhor eu cuidar antes, eu prevenir, porque vão chegar situações que eu não vou conseguir trazer aquilo para o normal. Então ele diz que tem abismos que não tem volta. Só que quando nós olhamos à luz da palavra, casamento, à luz de Deus, casamento é uma aliança. Casamento é o quê? Casamento é o quê, irmãos? É uma aliança. E o que é uma aliança, biblicamente falando? Preste atenção. A palavra de Deus vai nos ensinar
que aliança, a palavra hebraica aliança significa pacto, compromisso ou aliança. E esse negócio, como a sociedade vê um casamento como um contrato, não gostei, tá bom, não quero mais. Você já parou para pensar? Gente, tem uma cantora, não vou citar o nome dela aqui, ela é muito famosa, inclusive ela só vive aqui em Belém. Eu estou com vontade de falar, mas eu não vou falar. Ela só vive aqui em Belém. E essa mulher é muito famosa, ela tem uma história no Evangelho, só que ela está no 4º casamento. E outro dia, ela estava num campo aqui no Pará, pregando e cantando, meu Deus do céu, pregando e cantando, pasmem vocês, numa conferência de família. Aí eu pergunto para vocês, que poder tem a palavra de uma mulher que já perdeu 4 casamentos? Não tem lógica isso. Não é que ela não vá para o céu, não é que ela esteja condenada, não é isso. Mas perde a força para falar para a família. Por quê? Porque ela perdeu 3 casamentos e agora está no 4º casamento. Então, quando nós olhamos para esse pacto, essa aliança matrimonial, essa aliança, ela não é um pacto só do homem com a mulher. Biblicamente, quando o homem faz uma aliança, não é só com o cônjuge. Essa aliança ela é feita diante de Deus. Coloca para mim, por favor, Provérbios capítulo de número 2. Provérbios capítulo de número 2, versículo 16 e versículo 17. Olha o que diz o texto. Para te livrar da mulher adúltera, os 2 textos que nós vamos ler são textos que falam de uma situação de adultério, sexo fora do casamento. Ele vai dizer assim, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixou o amigo da sua mocidade e se esqueceu da aliança com seu... Preste atenção, a aliança não é só eu e a irmã Sandra, não é só você e o seu esposo. A aliança é o casal e Deus. E biblicamente a gente entende que quando Deus faz uma aliança, de forma alguma ele permite que essa aliança seja quebrada. E se essa aliança for quebrada, isso vai trazer muitas consequências. Eu vou colocar para vocês algum texto aqui para a gente entender. Coloca Êxodo capítulo 34, versículo 28, por favor. Segundo livro da Bíblia, capítulo de número 34, versículo 28, Moisés diz assim, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas, as palavras da aliança. Moisés sobe no monte e ele desce com tábuas. Aquelas tábuas são faladas de palavras de quê? Da aliança. E nessas palavras da aliança, que depois, olhe para mim, irmão, por favor, foi chamado de livro da lei, e depois foi chamada de livro da aliança. Coloca para mim, 24 do mesmo livro, capítulo de número 24, versículo 4. Esse mesmo livro, essa mesma aliança, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar no pé do monte, e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Versículo de número 7, por gentileza. Aí no 7 ele diz, e tomou o livro da aliança. E dentro do livro da aliança, Êxodo 20, 14, Mansanda, tem uma lei. Qual é a lei que tem dentro do livro da aliança? Está aqui, Então falou o Senhor, não adulterarás. Toda vez que eu cometo um ato de adultério, eu estou quebrando uma aliança. Não só com meu esposo, mas com quem? Com o próprio Deus. Então, quando eu for pensar em deixar minha esposa, olha para tua esposa aí. Olha, irmão, teu marido, fala para ele, você está bonita, você é uma benção. Amém? Isso, dá um cheiro aí. Quando você for pensar em deixar ela ou deixar ele, por alguma circunstância, lembre que a aliança vai muito além de vocês dois. O compromisso vai muito além de um pacto feito diante de um juiz civil ou de um pastor religioso. A aliança foi feita com o próprio Deus. E Deus vai falar na boca do profeta Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 10, ao versículo de número 17, que ele abomina o divórcio. Em hipótese alguma ele quer divórcio. Amém ou não amém? Então preste atenção. Então, preservar no casamento não diz respeito somente ao meu cônjuge, mas diz respeito também a quem? Diz respeito a quem? Porque você está aprendendo que a aliança não é só entre você e ele, a aliança é entre você, ele e o Senhor. Amém ou não amém? Então preste atenção. Pastor Narciso, o que é uma aliança? No Antigo Testamento, a palavra aliança é a palavra hebraica beritz. Repita, diga beritz. Isso significa um acordo, uma aliança, um compromisso. E essa aliança, pelos povos antigos, de forma alguma ela poderia ser considerada quebrada. Quando alguém escute, quando você vai estudar o tempo de Abraão, Gênesis até Deuteronômio, o tempo dos patriarcas, o tempo da Torá, você vai observar que toda vez que acontecia uma aliança no Antigo Testamento,
Presta atenção para mim. Você vai observar que essa aliança era feita com o próprio sangue de animal. Todas as alianças, essa palavra berit significa algo que foi feito com sangue. Esse é o termo literal. Depois foi transliterado para acordo, aliança e compromisso. Por quê? Porque você fazer uma aliança no mundo antigo e você desfazer essa aliança, você era um homem digno de morte. Isso os povos antigos levaram muito a sério. E a gente vai observar que a gente traz muito desses elementos para a nossa cultura e para os nossos dias. Por exemplo, tem coisas que acontecem nas nossas cerimônias de casamento que nós tiramos desses costumes deles, bíblicos ou dos povos antigos. Como, por exemplo, elementos cerimoniais. Primeiro, olha só, eles usavam elementos essenciais nas suas cerimônias. Como? Repita comigo, diga, juramento, objetos memoriais, fala para fora, irmão, objetos memoriais e testemunha. Você já viu que quando você casa, o que é que tem no seu casamento? Tem um juramento, sim ou não? Prometo ser fiel na doença, na tristeza, na amargura, na doença, quando liso, com dinheiro e por aí vai. O que é que tem no teu casamento? Tem um objeto memorial. O quê? A tua aliança. E o que é que tem no teu casamento? Testemunhas. Então, o nosso sistema cerimonial vem trazendo o mesmo ritual bíblico. Isso não caiu do céu. É claro que a doutrina católica colocou muita coisa. Envolveu dinheiro, colocou muita coisa. E presta atenção. Ontem nós tivemos até um pequeno debate sobre isso no curso teológico. A nossa sociedade, ela é diferente da sociedade patriarcal. Pergunte por quê? No tempo de Abraão e de Moisés, se você observar, Diácono Leonardo, Abraão ele faz o papel do Estado e da igreja. Junto em Abraão está a religião e está a lei. Ele é tanto o governo estadual como o governo religioso, porque ele é um patriarca responsável pela comunidade. Por isso que você vê Abraão casando, por isso que você vê Moisés casando. Só que o nosso Estado, hoje, ele é um Estado laico. E hoje, um Estado laico, a igreja não manda. Vou dar um exemplo para você. No tempo da pandemia, a igreja não fechou? Fechou ou não fechou? Fala comigo, irmão. Pregar e conversar. Fechou ou não fechou? Quem mandou fechar? O Helder. Por isso que tu votou nele, irmão. Estou brincando, olhe para mim aqui. Por que fechou? Porque o Estado hoje sobressai sobre a igreja. Hoje o casamento que é válido é um casamento civil, onde tem uma lei, onde tem uma certidão, onde tem um compromisso, onde é feito um pacto escrito, é esse casamento. O pastor só vem realizar, porque hoje na sociedade laica nossa, quem faz o casamento é o Estado. Agora preste atenção, bora explicar esses elementos aqui. Diga amém para me ajudar. Alguns textos bíblicos vão mostrar que esses elementos que nós usamos na nossa cerimônia, por exemplo, juramento. Escute só, abre aspas. Toda aliança envolve um acordo e todo juramento define o pacto estabelecido. Deus fez uma aliança com Abraão e jurou. Coloca lá no capítulo, não precisa colocar, que o texto é grande, mas Hebreus, se você está anotando, anote. Capítulo 6, versículo de número 13 ao versículo de número 17. Quando Deus prometeu Canaã para Abraão, ele jurou. Como ele não tinha ninguém para jurar maior do que ele falou, Abraão, eu juro por mim mesmo que eu vou te dar Canaã. Mas houve um juramento, porque toda vez que uma aliança era feita, escute isso, toda vez que uma aliança era feita, ela era feita diante de juramento. Precisaria de testemunhas e precisariam de um memorial. Então toda vez que alguém vai fazer uma aliança na Bíblia, essa aliança tem que ser feita diante de um juramento. Deus, se cumprir, olha só, se Deus cumpriu todas as promessas bíblicas, a fala de Deus não vai mudar. Coloca para mim aqui Salmo de número 15, versículo de número 4. Esses textos que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, são textos bíblicos que vão mostrar como é sério falar uma coisa diante de Deus. Primeiro texto. O que aos seus olhos tem por desprezíveis ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. Esse aqui é mais famoso, Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 4 e 5. Esse aqui você conhece, olha aqui, ó. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em, porque não se agrada de quê? Cumpre o voto que, bora meu irmão, versículo 5. Melhor é que não votes, do que votes e não. Lembre-se que você está fazendo uma aliança ao próprio Deus. E o que foi que Jesus falou em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 37? Olhe para mim. Que a palavra de vocês seja sim, sim, e não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Então, toda vez que alguém vai fazer um juramento, ele não pode se esquecer diante de quem?
Tem um texto bíblico que eu já vou comentar com vocês daqui a pouco, que Josué fez uma besteira tão grande, mas como ele tinha jurado em nome do Senhor, ele não podia voltar atrás mais. Então, a Bíblia está mostrando, esses textos que nós estamos, eles mostram a importância de eu falar uma coisa e cumprir essa coisa diante de Deus. E diante do casamento você está jurando. Diante do casamento você tem um objeto como memorial. Diante do casamento você tem público. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Você conhece o que está acontecendo em João, capítulo de número 2? Diga amém. É o casamento de Jesus em Caná da Galileia. Só que o casamento que Jesus transforma, não de Jesus, que ele foi, que ele transforma água em vinho, esse casamento, ele não é algo religioso, ele era algo público. Porque tem pessoas que pensam que Deus só abençoa o casamento que acontece dentro de uma igreja. Geralmente as pessoas procuram para casar onde? O religioso, as pessoas procuram para casar onde? Porque elas têm ideia que se o pastor orar no casamento, o casamento está abençoado e nunca mais vai dar onda. Só que preste atenção, o casamento ele é uma instituição divina. Olhe para mim, o casamento não vai ser abençoado depois da oração do pastor. Você não entendeu. O casamento já é abençoado antes dele acontecer. Porque tem gente que pensa, eu vou casar, então bora procurar. Não, irmão, sabe por que não deu certo? Porque tu só casou no civil, tu não casou no religioso. Ele pensa que a oração do pastor é um mantra que vai proteger ele de qualquer... Não vão nem brigar. E o casamento de João, capítulo 2, escute só. Ali não é um ato religioso, ali é um ato público. Toda vez que alguém fazia uma festa, por que na sua festa você convida as pessoas? Você vai responder na sua mente, porque eu quero ganhar presente, pastor. Olhe para mim aqui. Por que na sua festa de casamento você convida as pessoas? Porque biblicamente falando, um casamento, repita comigo assim, um casamento deveria ser um ato público. Por quê? Porque Deus já tem aquilo como sua instituição, mas a sociedade precisaria receber aquilo como verdade. Então todo casamento era feito diante de testemunhas e diante da sociedade. Então Jesus ali em João 2 está diante de um ritual público. Amém ou não amém? Deixa eu prosseguir aqui, não dorme aí não, em nome de Jesus. Fale comigo assim, objetos memoriais. Escute, a gente tem a grande facilidade de esquecer aquilo que Deus faz. Foi por isso que Deus estabeleceu memoriais. E a Bíblia vai mostrar diversos memoriais. Por exemplo, Abraão fez uma aliança com Abimeleque. O que foi que ele fez? Ele pegou carneiros, deu para ele e pegou uma árvore e plantou. Jacó e Labão levantaram um monte de pedras como um memorial para mostrar que a aliança que eles tinham feito, ela estava ali testemunhada por aquele memorial. Outra coisa, Deus fez uma aliança com o povo e deixou um memorial. Qual foi? O arco-íris. Ele disse, nunca mais eu exterminarei a terra com água. Eu faço uma aliança. E o meu memorial com vocês será o arco-íris. E Jesus também fez a mesma coisa. Pergunte o quê? O memorial de Cristo foi, fazei isso em memória de mim. Eu faço uma aliança e deixo um memorial para vocês. Qual é? A Santa Ceia do Senhor. Tudo isso. Só que na nossa cultura, nós, por exemplo assim, irmão, olha, a gente vai estudando, só fala se você dá glória a essa. Isso, melhorou. A gente vai estudando e a gente vai descobrindo. Nós escolhemos esse memorial aqui, ó. Só que se você observou os exemplos que eu te dei, ó, de Abraão foi uma árvore, de Jacó foi pedras, de Deus foi o arco-íris e de Jesus foi a ceia. Isso aqui não é uma regra, isso aqui não significa. Só que a gente pegou o nosso memorial. Por quê? Porque nós dizemos que o casamento é uma aliança entre os cônjuges e entre Deus. Então a nossa cultura assimilou que o nosso memorial de casamento é o quê? Por exemplo, se você vê uma moça, uma donzela, uma jovem, e você olha um rapaz que está enamorado por ela, apaixonado, está engraçando, vou falar português rasgado, está saliente para o lado dela, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para onde? Para a mão. Se a mão dela tiver sem aliança, ele avança ou não avança? Já avança com aliança, irmão. Olha para mim, já avança com aliança, mas quando ele olha a aliança, o que é que aquilo está representando? Tem dono. A glória aí, irmão. É comprometida. Sim ou não? O nosso memorial é esse, presta atenção. Porque nós assimilamos, porque entendemos biblicamente
que o casamento é uma aliança. Casamento é o quê? Repita assim, é uma aliança que não pode, de forma nenhuma, ser quebrada. Pastor, mas ele engordou 10 quilos. Olha aí, mistério isso aí. Pastor, ele engordou 10 quilos. Pastor, quando nós namorávamos, antes do casamento, ele me prometeu ser uma coisa. A irmã Sandra caiu numa lábia minha, irmã. Eu disse para ela assim, minha filha, se tu casar comigo, eu te prometo que nunca mais tu vai lavar louça. Aí ela, coitada, ela acreditou, irmão. A intenção era boa. Por quê? Presta atenção nisso aqui. Olha só. Outro ponto. Repita comigo, diga testemunha. Toda vez que uma aliança era feita, eu precisaria de um memorial, mas eu precisaria de testemunha. Desde os tempos remotos, na maioria de todas as culturas do mundo antigo, nenhuma cerimônia matrimonial foi realizada ocultamente. Todas foram realizadas em público, na presença de testemunhas. Todas. Porque as testemunhas estavam dando evidência e normatizando aquilo que estava acontecendo. Preste atenção. Casamento. Por isso, na cerimônia de um casamento, eu não preciso que se... O que importa não é nem tanto o ambiente. Pode ser feito num clube, pode ser feito no quintal da tua casa, pode ser feito numa chácara. Por quê? Eu vou precisar de quê? O importante não é o prédio, não é o sacerdote em si. O casamento já é uma instituição divina, já é abençoado por Deus, amém? Então, a gente pensa muitas das vezes, que para Deus reconhecer um casamento, ele tem que ser feito dentro da igreja. E não é isso. Por quê? Porque o espaço só serve para tornar aquela aliança pública. O público está vendo, diante das testemunhas, que aquele povo está fazendo o quê? Casando e fazendo uma aliança com Deus. E diga-se de passagem, é até que a morte os separe. Olha só, essa palavra, numa sociedade relativista, onde valores absolutos que não podem mexer, agora não servem mais de nada, ela tem perdido muita fala. Sabe o que é interessante? Olhe para mim, que os homens crentes estão indo na Bíblia achar respaldo para divorciar, enquanto poderiam achar respaldo para manter sua família, porque Deus abomina o divórcio. Ah, pastor, mas eu casei. Irmão, preste atenção. Geralmente o casamento é por empolgação. Como é o homem? Ele viu a mulher, o homem é pelo olho e a mulher é pelo ouvido. O homem viu a mulher, é formosa, é bonita. Meu Deus, é essa princesa que eu quero. Só que ele não sabe quem é as qualidades, ele não conhece a cultura que ela veio, ele não sabe, é um tiro no escuro. E a mulher? Às vezes o camarada é feinho que dói, irmão. Mas ele tem uma lábia, o filho da mãe. Fala palavras bonitas e a mulher logo fica toda... Oh, Jesus amado. Se ela soubesse que a união de duas pessoas diante de Deus é um pacto inquebrável, ela tomaria... Olhe para mim, por favor, deixa o povo chegar. Ela tomaria muito cuidado antes de dizer sim, eu quero. Primeiro, quem é que vai sustentar depois do casamento? Tu tem trabalho? Ou tu vai viver na fé? O maná não chove mais. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Nas alianças bíblicas, Abraão comprou um campo lá em Macpela. Gênesis capítulo 23. Foi diante de testemunha. Foi feito diante de quê? Boaz, quando comprou Ruth para ser o resgatador, foi feito diante de quem? De testemunha. O próprio Deus vai declarar o casamento de Adão e Eva, ele foi a testemunha. Tudo tem que ser feito diante de testemunha. Mas pastor, aos olhos de Deus, presta atenção, Deus não fez as alianças porque ele precisa delas. Se Deus falou que ele é fiel, está feito. Ele não muda, ele é imutável. Então por que Deus fez as alianças? Ele fez as alianças para isso aqui, porque ele desejava que nós, o homem, entendesse o propósito do nosso compromisso. Se a gente fala, irmão, a nossa palavra, a gente fala hoje, de tarde a gente muda. Sim ou não? A gente promete, tem marido que está prometendo um almoço fora há anos. Me diz o Senhor dos Exércitos. E o almoço não sai. A palavra a gente fala e ela cai por terra. Sim ou não? Então Deus falou assim, não, eu vou fazer uma aliança. Não porque eu seja infiel, eu cumpro o que eu falo. Mas para vocês entenderem que a aliança, que a palavra de vocês tem um compromisso. Agora escute. Lembrando que o termo aliança, ele sugere obrigações
Porque tem gente que pensa assim, irmão, olha, ele olha para o casamento e no casamento ele só consegue ver obrigações. Ele não consegue ver que dentro dessa aliança do casamento tem benefícios. Tem maridos que para ele, ou mulheres, o casamento é um jugo, o casamento é um fardo. Ele não consegue ver benefício no relacionamento de estar. Ele pensa assim, quando eu era solteiro sobrava. Quando eu era solteiro eu tinha. Quando eu era solteiro eu passeava. Ou seja, ele olha para dentro do casamento e nessa aliança de casamento a gente consegue entender que ela sugere tanto obrigações como benefícios. Ou coisa triste, olhe para mim aqui, dentro do nosso contexto, é quando um obreiro que não está indo bem ministerialmente, ele culpa a esposa, ele vê o fracasso do não crescimento dele ministerial na mulher. Gente, isso dá um conflito terrível. E quando a mulher pensa que ela não desenvolve por causa do marido? Não. A gente precisa entender que na aliança do casamento tem obrigações mútuas, tem obrigações de ambos. Mas na aliança do casamento também tem o quê? Benefícios. Sim ou não? Me fale um, vou falar um que todo mundo gosta. Sexo. Olha só um deu glória. Sexo é um benefício que você pode usufruir. Lembra-se, olhe para mim aqui. Lembra para mim aqui, olhe para mim. Sexo fora do casamento, pecado. Sexo extra casamento, adultério. Falta de sexo no casamento também é pecado. Também é pecado. Ou seja, pastor, casamento é só luta, casamento é só problema, casamento é só contenda. Não, o casamento tem as obrigações, mas o casamento tem o quê? Irmão, eu tenho certeza, você pode estar no pior lugar fisicamente, mas se você estiver perto da sua família, se você estiver perto dos seus filhos, uma coisa mais linda para mim como pai, é ver minha família sentada na mesa, a gente, todo mundo. A Belinha não deixa a gente almoçar direito, porque ela é muito imperativa. Mas para mim, o melhor momento é ver todo mundo ali sentado, em comunhão. Salomão disse assim, Provérbios 17:1. Mais vale um bocado seco, onde há paz, ou melhor, do que vale... Mais vale um bocado seco, onde há paz, do que uma casa cheia de carnes, onde há contenda. Tem muitas pessoas que têm dinheiro, que têm mansões, mas não têm um lar. Aleluia. A gente mora numa invasão da glória, meu irmão. A gente mora num quarentão, meu irmão. O nosso almoço, a gente só consegue almoçar fora de vez em quando dá, com muito esforço. Quando convidam, aleluia. Amém ou não amém? Quando tem aniversário que você come filé. Fora isso, é só no Natal e no Ano Novo e no aniversário. Sim ou não? Agora deixa eu te falar uma coisa. Pode estar ali com aquele açaizinho que está R$10 o litro ainda, grossinho. Pode ter aquela filé de gó, vai dando, você tem o cardápio, vai dando. Pode ter aquela mortadela. Mas se tiver paz dentro da tua casa, meu amigo, ô glória. Se tiver comunhão dentro da tua casa, amém ou não amém? Desfrute dos benefícios que Deus te deu. Não olhe e não faça da família, não pense, os maridos que estão aqui, que trabalham o dia todo, não fique pensando que é um fardo voltar para a tua casa. Você gosta, irmão, de terminar uma escala de trabalho demorada, semanal ou diária, e quando dá aquela hora de você bater o ponto, você dizer assim, estou retornando para minha casa, estou retornando para minha família. Por quê? Porque essa pessoa encontra dentro do casamento o quê? Benefícios. Elas enxergam que não é sua obrigação, que não é um fardo, que não é um peso. Ela consegue enxergar benefício. Escute, o problema é uma coisa, olha assim para mim. Como eu estou falando que casamento é uma aliança, olha aqui para mim rapidinho. A aliança de Deus, ela é inquebrável. Coloca para mim aqui, por favor. Isaías 54:10. Leia esse texto aqui comigo. Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de... Salmo 89:34, olhe esse texto de Davi. Salmo 89, versículo de número 34. Exatamente. Não violarei a minha... Gente, não adianta você orar e falar assim, Senhor, me dá outro marido. Ah, pastor, mas não era esse que eu queria. Te vira.
Irmão, preste atenção aqui para mim. O diabo, ele é olha, principado, potestade, dominadores. A palavra dominadores em Efésios 6, olha aqui para mim, é a palavra grega cosmocratoras. Sabe o que significa isso? Estrategistas do mal, demônios que estudam a tua vida. Olha aqui para mim, por favor. Demônios que estudam a tua vida, que sabem o teu ponto forte e o teu ponto fraco. Sabe, olha como o diabo é. A pessoa está passando uma crise no casamento. O marido é brabo, o marido é rústico, o marido é igual um bicho, o marido não faz um elogio, o marido se tornou uma pessoa insensível, insensato, o marido está terrível. Falta jogar esse homem num banho de sal grosso e levar ele numa campanha da Universal. Na terapia do amor. Olha, outra coisa, antes de falar isso aqui, presta atenção para mim aqui. Ele já participou de ECC da ceia, ECC da quadrangular, ECC da assembleia, encontro de casais com Cristo da labareda, de todo quanto for denominação. Para com isso, isso não resolve. Só vai gastar dinheiro. Não que tu não possa aprender e captar alguma coisa lá que você pode, mas o resultado não está nisso aí. Olha como é. Aí ela está com um problema em casa, por alguma dificuldade, ou vice-versa. Aí ela liga a televisão na novela. Aí lá na novela, o cara chega todo dia com rosas. Na novela, o cara abre todo dia a porta do carro. Na novela, ele leva para passear. Aí ela fala assim, é um desse que eu quero. Enquanto ela podia estar lendo Provérbios 31. Estou esperando você dar glória. Para ela aprender biblicamente como transformar o Shurek dela num quê? Num príncipe. Tu vai chegar lá, em nome de Jesus. Olha, tu podia ficar sem essa. Olhe para mim. Ela poderia, ela tem que aprender. Ela tem que ter fé. Gente, sabe o que é o pior de tudo? Olhe para mim aqui, famílias, mães, pais. Olhe para mim aqui. O pior de tudo é que a gente morre com a geladeira cheia. Olhe para cá, pessoal. Está tudo aqui, ó. O que eu preciso para ser um bom pai. O que eu preciso para ser um bom filho. O que eu preciso para ser uma boa esposa. Está tudo aqui. Mas você quer a Maria do Bairro? Qual é a novela que está passando agora na Globo? Confesse o seu pecado, fale. Qual é a novela que está passando agora na Globo? Mulher de Areia? Égua. Tu é o da Lua, da Mulher de Areia. Tu lembra do da Lua, que era o Marcos Frota? Não, é a Rutinha, eu assisti essa, não era convertido ainda. Presta atenção, olhe para mim. Enquanto ela poderia estar buscando aqui, ela quer pegar refúgio na internet. Outra coisa, irmão. Gente, pelo amor de Deus, a internet ela é uma farsa. Olha aqui para mim. Você já viu algum pastor postando domingo no outro culto? O culto foi travado hoje, porque tem dia que o culto é travado. Você já viu algum pastor dizendo, hoje foi travado? Na internet, todo culto é uma bênção. Todo culto tem poder, todo culto a palavra foi top, todo culto o louvor fluiu. Mas a realidade não é essa. Outra coisa, tu usa Instagram, tu usa Twitter, tu usa Facebook, lá tu olha para a vida daqueles casais, eles já estão no quarto, quinto, sexto. O pensamento que eles têm sobre família é que família é assim, ó, enquanto está me satisfazendo, eu quero. Enquanto não serve mais para mim, vai embora. E Deus falou, não, a aliança não é só entre vocês. Antes de você fazer uma aliança com esse beleza que está do teu lado, e com essa beleza que está do teu lado, você fez uma aliança com quem? E ele não quebra a aliança dele. Olha o que ele falou em Jeremias 32:40, por favor. Já estou terminando. Jeremias 32:40. Ele vai dizer aqui, ó. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32, versículo de número 40. Vai. Travou, irmã Sandra? Olha o que diz o texto. Farei com eles aliança. Aliança o quê? Aliança o quê? Segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, porém meu temor no seu coração, para que nunca se... Gente, a aliança do Senhor é perpétua. Não tem para onde correr, não tem o que fazer. É por isso que nós, pastores, aconselhamos a você, saiba escolher o parceiro, o homem e a mulher que vai passar o restante da vida com você. Não seja enganado, a moça está aqui em cima. E o rapaz está aí embaixo, na seca, orando. Aí a menina sobe aqui, ela pega o microfone
e começa a cantar, e Deus, pela infinita misericórdia, porque nós somos todos pecadores, começa a usar a graça. Aí ele está lá embaixo. Oh, Jesus, é ela, Senhor. Está casando com dom. Aí o rapaz está aqui em cima, dando uma palavra, está falando, e a autoridade, a moça, esse é meu varão, está casando com dom. É um conselho, moça? Vai lá na casa dele, escondida, e vê se quando a mãe dele fala, vai lavar louça. Eu te garanto que se ele tiver princípio dentro da casa, ele vai ser um bom esposo para ti. Se ela tiver um bom princípio dentro da casa, ela vai ser uma boa esposa para ti. Agora, para com esse negócio. Salomão falou que a formosura, ela é enganosa, e ele teve 1000 mulheres. Salomão era o homem mais infeliz da terra. Pergunte por quê? Ele teve 1000 sogras. Estou brincando. Bata uma palma aí para o nome do Senhor. Olha só, e eu termino aqui. Presta atenção nisso aqui para me terminar com chave de ouro. Bora, tecladista, faz um de suspense. Gente, a gente precisa ter cuidado com a aliança. Você está aprendendo aqui, olhe para mim todos aqui, por gentileza, para me terminar. Você está aprendendo que uma vez feita a aliança com Deus é eterna. Você aprendeu que se fazer a aliança, ou melhor, o juramento, e não pagar o juramento é melhor que não? Você aprendeu que a sua palavra tem que ser sim, sim e não? Você aprendeu que Deus não vai voltar e revogar aquilo que Ele falou, certo? Esse princípio todo casal deveria levar com ele antes de casar. Preste atenção. Josué, no capítulo de número 9, está atravessando a terra prometida, olhe para cá. E vão chegar perto dele os gibeonitas. Os gibeonitas vão chegar com Josué e vão falar assim, Josué, nós viemos de uma terra estranha, nós viemos de uma terra longe, muito distante. Eles se prepararam, se caracterizaram, foram lá e enganaram Josué. Eles fizeram o quê? Porque, na verdade, os gibeonitas eram vizinhos dele. Como eles levaram comida, algumas coisas para Josué, eles chegaram falando assim, ó, eu sei que o Deus de vocês está matando todo mundo, matou os reis adversários, abriu o mar. Eles enganaram Josué, literalmente. Presta atenção aqui. Aí eles ofereceram comida e Josué falou assim, tá bom, eu vou fazer uma aliança com vocês. E a Bíblia diz, olha por que muitos casamentos não dão certo. A Bíblia diz que Josué não consultou ao Senhor. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 4, rápido. Lá atrás Deus falou para Moisés isso aqui, ó. Moisés, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passais a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações numerosas, as mais poderosas do que tu. 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para ferir totalmente, as destruirá e não farás com elas? Não farás com elas? Não farás com elas? Versículo 3, por favor. Nem contrairás matrimônio com os filhos desta nação. Gente, pelo amor de Deus. Segura aqui. Crente não casa com ímpio. Ah, pastor, mas ele é um gatinho, pastor. Oh, Jesus. Ele é lindo, pastor. Ele é igual Neymar. Olhe para mim. Crente não casa com ímpio. Crente precisa casar com alguém que tem os mesmos princípios, as mesmas. E para com esse negócio, Não, vou ganhar ele para mim primeiro, depois eu ganho para Jesus. É mais fácil tu ir para o mundo, comer na mão do diabo. Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos de Deus. O Senhor disse, gente, que Deus é esse. Deus já sabia o que ia acontecer lá dentro, porque Ele é onisciente. Ele falou assim, quando vocês entrarem, vai ter gente de todo jeito, vai ter partido de todo jeito, vai ter Deus de todo jeito, mas vocês não vão fazer aliança com eles, vocês não vão contrair matrimônio com eles, não vão dar as filhas de vocês. O teu filho é sagrado, o teu filho é santo, a tua filha é santa. Quer ver uma coisa? A menina está virando moça, Deus está aqui, irmão. A menina está ficando moça, e quando a moça é bonita, ela vai atrair muitos olhares. Vai ter um monte de avião em cima de gavião, vai ter um monte de propostas indecentes. Aí, às vezes, a família está passando por algum problema financeiro, aí chega uma pessoa com um carrão,
Outro dia eu vi um vídeo de uma menina indiana de 13 anos de idade chorando, porque o pai dela estava forçando ela a casar com um homem, porque na cultura indiana, quem escolhe o marido para as filhas são os pais. Não entregue a sua filha para qualquer vagabundo. Não entregue o seu melhor patrimônio para qualquer pessoa. Converse, seja amigo da sua filha, do seu filho. Diga para ela, ei, ele é crente, ele serve o mesmo Deus que tu serve, ele lê a Bíblia. Estou esperando o pretendente da Sara. Esse cara é doido, irmão. Esse é doido, porque eu vou sentar, vai ser uma sabatina terrível com ele. Não, eu não estou preparado para essa conversa ainda. Mas vai ser uma sabatina terrível. E o camarada vai ter que saber Bíblia, porque eu vou falar para ele. Eu falei para a irmã Sandra isso. Falei para a irmã Flor, outro dia nós estávamos conversando, tomando café conversando. Vou dizer para ele assim, ó. Se tiver aqui no meio, não sei, que pode estar aqui no meio. Acho que não ainda, né? Mas pode ser provável. Mas vou dizer para ele, vamos, Valmir, está aqui, ó. Ensinada, educada, serva de Deus, criada na igreja, filha de pastor. Estou te entregando aqui, donzela, pura, para você ser feliz. Se você não quiser, traga para mim do jeito que você recebeu. Porque se tu fizer alguma coisa, eu peço permissão para o Senhor, me desvio 5 minutos e vou atrás de ti. Dá glória, Léo. Quem está comigo, dá glória a Deus aí. Bora ver se ele vai encarar. Tu tem 2 filhas, viu? Vamos para cima. Vamos para cima. E desde hoje, eu já oro pelo esposo das minhas filhas. Senhor, direciona. Senhor, coloca isso. Pastor, elas vão ter conflitos? Claro que vão. Vão brigar? Claro que vão. Elas não podem ser exceção. Nós somos seres humanos caídos. Mas uma coisa eu garanto. Se ela tiver princípio, ela vai ser uma bênção para o esposo dela. Esse povo aqui tinha princípio. E Deus falou, Josué, não casa. Pega as pessoas das tribos e casa entre vocês. Aí o camarada está aqui, o menino é uma bênção. Ele anda com uma sandália havaiana porque Deus ainda não levantou o ministério dele, faz parte. Ele tem só uma roupa, faz parte. Deus ainda não levantou o ministério dele, mas elas não querem. Elas querem os bombadinhos. Oh, desgraça, meu irmão. E outra coisa, presta atenção, minhas ovelhas que estão aqui presentes. Procure seus líderes. Pastor, estou apaixonada. Sabe por que não procura? Porque sabe que vai ser na asa, irmão. Larga. Eu estou falando sério, não pode. É julgo desigual, vai ser maldição. Irmão, está aqui. Quantas meninas eram uma bênção na casa do Senhor. Cantavam, tomavam conta de departamento, trabalhavam com crianças. Chegou o camarada, ó. Bye, bye. Porque depois que casou, não é mais do reino, é primeiro do marido. Meu irmão, não é fácil. Escute, preste atenção. Depois que Josué descobriu que ela estava mentindo, é o último tópico aqui. Segura, que quando é novela, tu assiste até 11 horas. Olhe para mim. Depois que Josué descobriu que eles estavam mentindo, que eles eram vizinhos dele, que eles moravam bem perto. Lê esse texto na sua casa. Josué 9, é tremendo esse texto. 9 e 10, Josué 9 e 10. Ele ficou desesperado, só que o porém que ele não podia voltar atrás. Pergunte por quê? Porque ele tinha feito aliança no nome do Senhor. A mesma coisa do casamento. Tu descobriu dentro do casamento que o príncipe era sapo. Aí tu olha, o que eu fiz, Jesus? Aí Jesus fala, te vira. Outra coisa, vou falar aqui, olha para mim. Se chegar alguém contigo e falar assim, assim diz o Senhor, aquele ali é teu marido, repreenda em nome de Jesus esse falso profeta. Está cheio de profetada aí arrumando mulher para o outro e marido para o outro. Não existe profecia para casamento. Paulo diz que quem escolhe o marido, quem escolhe a pessoa, é o cônjuge. Porque se Deus fosse o responsável por te dar um marido ruim, Ele não poderia cobrar o divórcio de ti depois. Você ia chegar diante de Deus e falar, tá vendo, Senhor, foi tu que me deu essa bênção aí. E Deus falou, eu não, foi escolha tua. Deus não escolhe marido para ninguém. Deus não escolhe mulher para ninguém. Essa escolha é sua.
É forte. Mesmo depois. Sabe o que aconteceu? Pergunte o quê? Os gibeonitas foram atacados pelos outros povos. Josué, meu irmão, ficou numa arapuca. Que eles falaram, Josué, os outros povos querem nos matar. Josué castigou eles. Ele falou assim, como vocês me mentiram, você é cortador de lenha do povo. Só que quando o povo chegou, as outras nações vieram engolir os gibeonitas, Josué teve que lutar e arriscar o povo porque ele tinha feito aliança. E ele não podia voltar atrás. É a mesma coisa, depois que tu casou, não divorcia. Pastor que faz segundo casamento, ele vai ter que ter muita base bíblica para fazer isso, dependendo da condição. A próxima mensagem, segura, divórcio e casamento. Meu Jesus amado. Quando terminar essa parte de aliança matrimonial, que serão 2 ou 3 mensagens, a próxima é a aliança. E outra coisa, a gente está aqui dando instrução. Ah, pastor, estou no segundo casamento, o senhor me recebe aqui? Recebo, irmão. Eu não tenho poder para colocar você no inferno e muito menos para te julgar. Quem vai fazer isso é a palavra. As pessoas passam por situações na vida e às vezes elas foram enganadas, às vezes elas se meteram em situações porque não tinham como fugir dela. São N situações. Eu termino dizendo o seguinte: qualquer aliança firmada entre os homens e Deus, incluindo a conjugal, deve ser levada muito a sério. E muitos estão buscando o divórcio. Estão buscando o quê? Porque não entenderam o que as Escrituras dizem sobre o casamento. Deus não quer que você se divorcie. Posso ouvir um glória a Deus? Deus não quer que você deixe o seu marido. Deus não quer que você deixe sua esposa. Ah, pastor, mas eu mereço coisa melhor. Pare com o seu egoísmo. O melhor é Ele. Às vezes eu olho para a irmã Sandra e falo para ela assim, é até que a morte separa. Ela fica muito brava. Não tem jeito para ti, minha filha. Vai ser até Jesus voltar. E imagine fugir daquilo que a lei nos ensina. É até que a morte os separa. Estamos caminhando para 14 anos de casado. 14 anos de casado, irmãos. Estamos caminhando para 14 anos de casado. E Deus tem até aqui nos sustentado para a glória do seu nome. Eu profetizo bênção sobre a sua casa. Levante a sua mão. Eu profetizo bênção sobre a sua família. Eu profetizo bênção, eu profetizo que Deus coloque entendimento na cabeça dos sacerdotes para conduzirem a sua casa como sacerdotes. Eu profetizo que Deus coloque a sabedoria às esposas para serem auxiliadoras dos seus maridos. Eu profetizo que Deus coloque a sabedoria no coração, na mente das mães, para ensinarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Eu profetizo que o teu filho não vai ser engolido pelo sistema, pelo mundo e pelo diabo. Eu profetizo que o futuro dele já está guardado pelo Senhor. Eu profetizo que o filho que ainda não veio, a semente que ainda nem nasceu, o Senhor já tem um futuro preparado para ela. Porque a aliança foi feita com o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aplauda o Rei Jesus. Amém. 9h08. A mensagem era cumprida. Ainda pulei alguns tópicos. Terça-feira que vem, eu convido você para a gente terminar. Vamos ver se dá para terminar a aliança matrimonial. Na verdade, ainda tem muita coisa boa para nós falarmos sobre esse assunto. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém? Quem está perto do esposo aí, da esposa, levante a mão assim. Dá uma olhada aí, dá para dar um cheirinho aí, um abraço. Vai rolar um eu te amo. Amém? Fazer um coraçãozinho assim. Isso. Amém? Aí as irmãs, olhem para eles agora. As irmãs, olhem para o esposo e falem assim, me leva para jantar fora. Aí os maridos vão fazer, olha só, presta atenção. Vou dar o escape. Eu coloquei vocês na prova, agora vou dar o escape. Vocês vão chegar na casa de vocês, vão colocar uma mesa lá no quintal. Amém. Nossos anúncios. Deus abençoe, irmão. Amanhã tem culto do meio-dia, quarta, quinta e sexta-feira. Você quiser vir participar conosco, pode vir participar, tá bom? Nós temos escola bíblica, sexta-feira, estará ministrando a aula aqui o professor Gabriel Lobo, falando sobre o 2º livro dos Salmos, é um tema muito importante. Mais alguma coisa aí, irmã Sandra? E 9 e 10 de dezembro, 9 anos dessa casa de oração maravilhosa, nossa festa, vocês estão convidados para participarem conosco. Fique de pé, em nome de Jesus. Amém? Ah tá, pessoal de casa, Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, deixa o like
em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo, seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor diga. Dê a paz do Senhor para o seu irmão, está encerrado. Opa, para, não sai.